Boa tarde, pessoal. Vamos lá, né? Como eu disse para vocês, nós teríamos que corrigir a avaliação bimestral de Física 1. Deixa eu colocar essa atividade aqui na tela para que a gente possa fazer essa correção, tá bom? Vamos lá? Bem, pessoal, atividade de número 1. Olha bem. As ultrapassagens nas rodovias simples são perigosas e necessitam de muita atenção dos motoristas. O motorista desatento poderá provocar acidentes graves. Uma rodovia simples, com apenas 2 pistas, uma para cada sentido de movimento, permite as velocidades máximas de 108 km por hora para automóveis e motos e 81 km por hora para caminhões. Nessa rodovia, uma moto de comprimento desprezível, ou seja, ela é um ponto material, irá ultrapassar um caminhão de comprimento 15 metros. Ambos se movem no mesmo sentido e com as velocidades máximas permitidas na rodovia. Qual o intervalo de tempo necessário para que a moto conclua a ultrapassagem? Note, pessoal, que nesse caso, nós precisamos determinar o que a gente chama de velocidade relativa, tá? De toda forma, a velocidade é o deslocamento escalar dividido pelo intervalo de tempo. No entanto, vale lembrar o seguinte, que o exercício pediu para a gente encontrar o intervalo de tempo. Então, nesse caso, a gente vai multiplicar cruzado, ou seja, nós vamos trocar de lugar o intervalo de tempo com a velocidade relativa. Então, o intervalo de tempo seria o deslocamento escalar dividido pela velocidade relativa. Tá certo? E aí é o seguinte, a velocidade da motocicleta, 108 km por hora. Isso quer dizer que a velocidade relativa será velocidade da moto, 108. Como eles seguem no mesmo sentido, menos a velocidade do caminhão, 81. 108 menos 81 vai dar 27 quilômetros por hora. E o comprimento do caminhão, ou seja, o deslocamento da moto em relação ao caminhão é de 15 metros. Bem, pessoal, primeiro ponto. Para a gente poder operar, né, nós temos que entender que há uma necessidade de transformar os 27 km por hora em metros por segundo. Para isso, nós vamos dividir por 3,6. 27 dividido por 3,6 é igual a 7,5 metros por segundo. E o deslocamento, como eu disse, 15 metros, tá? Então, nós teremos 15 no deslocamento, dividido pela velocidade relativa, 7,5. 15 dividido por 7,5 vai dar 2 segundos. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a moto leva 2 segundos para fazer a ultrapassagem do caminhão, ok? Deixa eu apagar aqui para a gente poder continuar. Exercício de número 2, pessoal. A fabricante de foguetes SpaceX lançou em 30 de 5 de 2020 a nave Dragon Crew, que levou 2 experientes astronautas para o espaço, com destino à estação orbital. Esse lançamento marca o início de uma nova etapa das missões espaciais, com a redução significativa dos custos da missão, pois 2 estágios usados no lançamento são reaproveitáveis, e eles representam cerca de 80% do custo da missão. A Dragon Crew partiu do repouso na base do Cabo Canaveral, nos Estados Unidos. Após 2 minutos do lançamento, a nave apresentava uma velocidade de 3.600 km por hora. No intervalo de tempo considerado, qual a aceleração escalar média da nave?
Olha bem, pessoal, primeiro ponto que nós precisamos entender. Como o exercício não exigiu unidade de medida, isso quer dizer que eu posso trabalhar com as unidades que foram dadas, né? No caso aqui, a variação da velocidade foi de 3.600 km, claro, porque ele partiu do repouso, né? Então, se ele partiu do repouso, a variação foi de 3.600 km em 2 minutos. Então, eu posso, sem problema nenhum, utilizar 3.600 da variação da velocidade, dividido por 2. 3.600 dividido por 2, 1.800. Porém, aí eu tenho que entender que a velocidade está em km por hora, então 1.800 km por hora, e o tempo está em minutos, por minutos, tá? Então, a cada minuto houve uma variação de velocidade de 1.800 km por hora. No entanto, pessoal, a gente pode fazer também de forma diferente, tá? Aceleração igual variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Qual seria a diferença, professor? É o seguinte, convertendo 3.600 km por hora para metros por segundo. Então, ΔV, 3.600. Para transformar de km por hora para metro por segundo, divide por 3,6. 3.600 dividido por 3,6 vai dar 1.000. 1.000 metros por segundo. E o intervalo de tempo é de 2 minutos. Cada minuto tem 60 segundos, então 2 vezes 60. 2 vezes 60, 120 segundos. Então, variação de velocidade de 1.000 metros por segundo, né? Dividido pelo intervalo de tempo de 120 segundos. Então, nesse caso, pessoal, nós teremos que dividir 1.000 metros por segundo por 120, perdão, 1.000 metros por segundo por 120 segundos, o que vai dar, arredondando, 8,3, aí sim, metro por segundo ao quadrado. Por quê? Porque a velocidade já está em metros por segundo e o tempo está em segundo. Então, fica metro por segundo ao quadrado, tá certo? Pessoal, continuando, né? Detalhe, as duas respostas são válidas. Caso você tenha utilizado uma ou outra forma de resolução, estará certo. Agora, vale lembrar o seguinte, pessoal, se o exercício tivesse exigido a unidade de medida na resposta, aí você não teria essa liberdade, tá? Por exemplo, se o exercício tivesse pedido para você determinar a aceleração média em metros por segundo ao quadrado, aí sim você deveria levar a unidade de medida para a unidade exigida pelo exercício. Vamos lá, exercício de número 3. Um corpo está em movimento uniforme quando anda espaços iguais, ou seja, pedaços iguais, em tempos iguais. Uma expressão matemática que o representa é S igual a S0 mais VT, ou seja, posição final igual a posição inicial mais velocidade vezes tempo. A fórmula significa que a posição de um corpo é a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. A principal característica do movimento uniforme é ter uma velocidade constante. Dos gráficos abaixo, o que melhor representa a posição de um móvel ao longo do tempo em movimento uniforme e progressivo é, olha bem, pessoal, aqui tem alguns pontos importantes. Primeiro, gráfico da posição em função do tempo. Letra A, olha aqui, S versus T, poderia ser. Letra B, S versus T novamente, também poderia ser. S versus T na letra C. Letra D, olha bem, V versus T, já não é resposta. Por quê? Porque aqui é gráfico da velocidade. Então, a letra D já não serve como resposta, de forma alguma. E letra E da mesma forma. V versus T, gráfico da velocidade em função do tempo, também não serve como resposta. Então, 3 possíveis alternativas, tomando como base a informação de que o gráfico é da posição em função do tempo, seriam A, B e C. Porém, o exercício diz aqui que o movimento ele é progressivo. O movimento ele é progressivo quando a função é crescente. E isso faz com que a nossa alternativa seja
a letra A, certo? A letra A nos dá um gráfico de uma função crescente. Vamos lá, continuando. Exercício número 4. Adolf Hitler usava a saudação característica. Ele esticava o braço um pouco inclinado para cima e todos que o acompanhavam repetiam a mesma saudação. Considere o movimento uniforme. É fácil perceber uma similaridade entre esse gesto e o... Aí tem as alternativas. Bem, como eu expliquei para vocês em sala de aula, esse gesto indicava que o exército alemão ele estaria avançando nas trincheiras, né? Isso quer dizer o quê? Que ele, matematicamente falando, ele indica o gráfico do movimento progressivo, certo? Então, a nossa alternativa correta é a letra B, ok? Continuando. Exercício 5. As posições de um móvel que executa um movimento uniforme, MU, variam de acordo com a função horária, S igual a 10 menos 3t, para o sistema internacional, ou seja, espaço dado em metros, tempo dado em segundos e velocidade em metros por segundo. Para esse movimento, use a fórmula S igual a S0 mais VT, e na letra A, encontre a posição inicial do móvel. Olha bem, pessoal, é simples, basta a gente fazer o comparativo. Posição inicial, S0. Quer dizer, o primeiro termo que aparece após a igualdade aqui, ó. Quer dizer, e outro detalhe, é o termo que não tem parte literal. No caso aqui seria o número 10. Então, na letra A, a nossa resposta seria espaço inicial S0 igual a 10. Lembrar que a unidade de medida do espaço é o metro. Letra B. Encontre sua velocidade escalar instantânea. A velocidade, pessoal, é o termo que vem acompanhado da parte literal, t, que no caso aqui vale 3. Vale lembrar que o 3 está acompanhado do sinal negativo. Então, nós podemos afirmar que a velocidade é igual a 3 metros por segundo. Então, velocidade igual a 3 metros por segundo. Letra C, pessoal. Classifique o movimento em progressivo ou retrógrado. Bem, como a velocidade, né, é menos 3 metros por segundo, isso quer dizer que os espaços decrescem ao longo do tempo. Isso indica o quê? Isso indica que o nosso movimento, ou seja, o movimento em questão, é um movimento retrógrado, tá? Então, nós podemos afirmar que o movimento é retrógrado, pois velocidade apresenta sinal negativo. Se a velocidade apresentasse sinal positivo, o movimento seria progressivo, tá? Agora, pessoal, na letra D, pede para construir o gráfico do espaço em função do tempo. E aqui foi dado uma malha quadriculada. Então, nós vamos usar aqui, ó, S igual a 10 menos 3t. S igual a 10 menos 3t é a nossa função horária. Para isso, pessoal, nós vamos construir uma tabela, né? Tempo em segundos e espaço S em metros. Como eu disse para vocês, é uma função de primeiro grau,
e eu preciso apenas de 2 pontos. Eu vou colocar mais pontos aqui, mas haveria necessidade de apenas 2, tá certo? Então, instantes 0, 1, 2, 3 e 4. A função é S igual a 10 menos 3 vezes T. Isso quer dizer, como já foi dito na letra A, que a posição inicial é 10. Isso indica o quê? Que no instante 0, o gráfico encontra-se na posição 10. Se eu substituir o 0 aqui no tempo também, pessoal, ó, 3 vezes 0, 0. 10 menos 0 vai dar 10. E aí, pessoal, como a velocidade é menos 3, isso quer dizer que a cada segundo nós vamos diminuir 3. Então, vai dar 10, 10 menos 3, 7, 7 menos 3, 4, 4 menos 3, 1, 1 menos 3, menos 2. E aqui no gráfico, aí formamos os pares ordenados, né? 0 e 10, 1 e 7, 2 e 4, 3 e 1, 4 e menos 2. Vale lembrar que os valores dos instantes de 0 a 4, eu escolhi aleatoriamente. Poderia ter escolhido qualquer valor, tá? Aqui na origem do sistema de coordenadas eu tenho o número 0, tá certo? Então, eu tenho 0, 1, 2, 3, 4. Note que a cada segundo eu deixei 2 unidades aqui no quadradinho. Você precisa manter para cada eixo uma escala, tá? Eu não poderia colocar o 1 com 1 unidade e o 2 com 5, por exemplo. O gráfico não ficaria correto, tá? Então, mantém a mesma escala, ou seja, a mesma quantidade de unidades aqui, no eixo. Da mesma forma, pessoal, no eixo dos espaços, porém, vou colocar de uma em uma unidade, certo? Então, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. 0, né, que nós já marcamos, a origem, não pode ficar de fora, menos 1 e menos 2. Pronto. Então, pessoal, de acordo com a nossa tabela, o 0 forma par com o 10. Então, eu venho aqui e marco o ponto do encontro entre as coordenadas 0 e 10. O 1 forma par com o 7. Vou vir aqui, vou marcar o ponto de encontro. O 2 forma par com o 4. O 3 forma par com o 1. E o 4 forma par com o menos 2. Certo? O nosso gráfico, vou até mudar a cor, deixa eu pegar uma outra cor aqui. Nosso gráfico, ele é essa linha reta que une todos esses pontos. E, claro, né, eu não estou usando uma régua, mas é essa linha aqui. E desculpe a minha falha na coordenação motora, ok? Então, pessoal, é isso, né? O 0 forma par com o 10, o 1 forma par com o 7, o 2 forma par com o 4, o 3 forma par com o instante 1 e o 4 forma par com 2. Nós temos aqui uma reta decrescente, ou seja, um movimento retrógrado, certo? Só repetindo, os instantes 0, 1, 2, 3 e 4 eu escolhi aleatoriamente, tá? O 0, porque ele me daria a posição inicial, que é o 10, e a partir daí ficaria muito fácil, né? Porque 3 metros por segundo é a velocidade, e no caso, como é 3 negativo, eu vou diminuindo de 3 em 3. 10 menos 3, 7, menos 3, 4, menos 3, 1, menos 3, dá menos 2, né? 1 menos 3, menos 2. Certo? Então, deixa eu apagar aqui, né? Para a gente poder continuar. Caso vocês estejam fazendo alguma anotação, deem uma pausa no vídeo. Vamos lá, pessoal. Exercício de número 6. Diz assim o exercício: o gráfico abaixo mostra a velocidade escalar de um móvel no decorrer do tempo. Determine seu deslocamento escalar, sabendo que ele é numericamente igual à área da figura plana do gráfico velocidade versus tempo.
Note que aqui, pessoal, a gente tem um gráfico da velocidade em função do tempo. Então, como disse o enunciado do exercício, o deslocamento escalar ΔS, ele é numericamente igual à área da figura. Qual a figura que a gente tem aqui? Figura é um retângulo. A área do retângulo, base vezes altura. A base do retângulo é 4 e a altura é 20, certo? Caso a base vai do 0 ao 4, é 4. A altura vai do 0 até o 20, é 20. 4 vezes 20, 80, certo? Isso quer dizer que o deslocamento, ele é igual a 80 metros. No caso, se fosse um triângulo, eu faria o cálculo da área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Se fosse um trapézio, cálculo da área do trapézio. Porém, no trapézio, base maior mais base menor, vezes altura dividido por 2. Se fosse um quadrado, lado vezes lado, ou lado ao quadrado, certo? Continuando, pessoal. Exercício 7. A função horária da posição de um ponto material dada em unidades do sistema internacional, que se move com aceleração constante, é fornecida a seguir. Determine a posição escalar ocupada por ele em t igual a 5 segundos. Bem, dentro desse assunto, pessoal, essa atividade, ela é uma das mais simples. Por quê? Porque a gente vai simplesmente substituir aqui na equação S igual a 15 mais 10t. No lugar do t, que vai vir aqui, a gente vai colocar o número 5. Então, S igual a 15 mais 10 vezes 5, mais 2 vezes 5 elevado ao quadrado. Primeiro, a gente resolve as potências, tá? Então, S igual a 15, mais 10 vezes 5, mais 2 vezes, resolvendo a potência. 5 elevado ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Depois que resolveu a potência, a gente resolve as multiplicações. No caso, S igual a 15, mais 10 vezes 5, 50, mais 2 vezes 25, 50. Resolvidas as multiplicações, a gente efetua a soma 15 mais 50 mais 50, que no caso vai dar 115 metros. Então, a posição ocupada pelo móvel após 5 segundos é a posição de número 115 metros. Tá? Professor, como é que o senhor sabe que é em metros? Porque falou que é no sistema internacional, espaço dado em metros. Ok? Então, basta substituir. No lugar do tempo, t substitui o número 5. Então, fica 15 mais 10 vezes 5, mais 2 vezes 5 ao quadrado. Resolveu a potência, 5 vezes 5, 25. Resolve as multiplicações, 10 vezes 5, 50. 2 vezes 25, 50. 50 mais 15, 115. Ok? E para a gente, tem mais um exercício aqui, né? Olha bem, pessoal. O exercício fala o seguinte: o guepardo é um animal cujo corpo contribui para que ele tenha agilidade nos movimentos. As unhas, por exemplo, ficam sempre expostas e se fincam no chão, evitando que o animal derrape nas curvas. O tronco esguio e a cauda longa ajudam a cortar o vento e a manter o equilíbrio, enquanto as linhas pretas abaixo dos olhos impedem que o reflexo do sol atrapalhe as caçadas diurnas. Isso permite que ele tenha uma arrancada de 72 km por hora, ou seja, 20 metros por segundo, em incríveis 2 segundos. Nesse caso, qual é a aceleração escalar do guepardo? Olha bem, pessoal, aqui você poderia também trabalhar em quilômetro por hora, e isso, no caso, a velocidade em quilômetro por hora, e o tempo em segundos. Porém, eu já até sugeri aqui, né? Que a velocidade que ele vai atingir em 2 segundos é de 20 metros por segundo. Então, seria ΔV, variação da velocidade de 20 metros por segundo, no intervalo de tempo de 2 segundos,
Então, 20 dividido por 2, 10. 10 metros por segundos ao quadrado. Mas se você trabalhar com a velocidade em quilômetros por hora, ficaria 72 dividido por 2, que daria 36. Porém, não é em metro por segundo ao quadrado. Seria em quilômetro por hora por segundo. Tá certo? Só essa observação. Continuando, pessoal. Exercício 9. De acordo com a questão anterior, determine o deslocamento escalar do guepardo até atingir a velocidade de 72 km por hora, ou seja, 20 metros por segundo, em 2 segundos. Nesse caso aqui, pessoal, não teria como eu utilizar o meu resultado de 36 km por hora por segundo. Tá? Por quê? Porque vamos fazer o cálculo aqui para mostrar para vocês. No caso, a minha aceleração foi de 10 metros por segundo ao quadrado, vezes o tempo, 2 segundos ao quadrado, dividido por 2. No caso, a gente vai resolver a primeira potência, 10 vezes 2 elevado ao quadrado, 4, dividido por 2. 10 vezes 4 dá 40. 40 dividido por 2 dá 20 metros. Como eu disse, nesse caso, pessoal, o 36 km por hora por segundo já não poderia ser utilizado aqui. Por quê? Porque aí, nesse caso, 36 km por hora por segundos ficaria multiplicado pelo segundo 2 vezes. E aqui não tem segundo 2 vezes, só tem ele uma vez. Porque quando eu pego o 2 segundos, e elevo ao quadrado, o segundo vai ficar repetindo 2 vezes. E aí não corta com a unidade aqui. Tá? Então, por isso, nesse caso, não poderia. Eu teria que ter a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Tá? Aí sim, no caso 10 vezes 2 ao quadrado, dividido por 2. Né? 2 elevado ao quadrado, 4. 4 vezes 10, 40. Dividido por 2, 20. 20 metros seria o deslocamento. Ou seja, o guepardo ele percorre 20 metros até atingir a velocidade de 72 km por hora. E, para encerrar, pessoal, eu coloquei aqui, né, lembrando dos desenhos animados, né, de algumas décadas atrás, uma situação, né, envolvendo o coiote e o papaléguas, né? E uma observação real. Lá no desenho animado, o coiote nunca conseguiu capturar o papaléguas. Mas, como diz o texto aqui, papaléguas é fichinho. O coiote pode atingir incríveis 69 km por hora. E é só no desenho animado que o coiote perde para o papaléguas. No mundo real, o canídeo da América do Norte pode atingir mais que o dobro da velocidade do galo corredor, que chega a 30 km por hora. Essa habilidade foi desenvolvida para que o seu cardápio não se restringisse à ave. Veados, lebres e outros animais velozes também estão entre suas presas, mas ele também pode se alimentar de insetos, frutas, cobras e até carniça. A velocidade de 69 km por hora atingida pelo coiote indica que... O que significa 69 km por hora? 69 km por hora indica que, se esse valor for mantido constante, em 1 hora, ele vai percorrer o espaço, ou seja, a distância, de 69 km. Tá certo? Então, nós teríamos aqui, se fosse possível, na letra B, manter esse valor constante, ele viajaria 60 km por hora em 1 hora. Né? Essa seria a nossa alternativa correta. Tá certo? Então é isso aí, galera. Muito obrigado a todos vocês, tá?
Tenham todos um ótimo dia.